Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola. Hoje não estamos fazendo no Facebook, hoje a gente está fazendo aqui no Instagram. Entrando aqui fazendo no Instagram. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouco mais cedo, por conta do treino dos veteranos da Areninha. Certo? E hoje a gente está fazendo um teste aqui, fazendo no Instagram o nosso programa. Com muitas informações sobre o futebol amador, informações também sobre o futebol profissional. Futebol amador a gente vai falar muito do primeiro campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto. Começou o mata-mata, a gente vai falar dessa competição, vamos falar da Copa Zé Regina. Teremos nesse final de semana mais 2 jogos valendo pelas semifinais dessa competição. Futebol brasileiro, lógico, é evidente. O principal assunto é o jogo do Flamengo, a decisão. Tem grito de campeão domingo lá na Arena MRV e nós, com certeza, iremos acompanhar esse jogo. Futebol europeu, destaque, foi mais uma rodada da Champions League. A gente vai trazer os resultados e também a classificação. Vamos falar, lógico, de Série B. Vai começar a rodada de número 36, ou seja, só faltam 3 jogos para a gente conhecer os times que subirão para a Série A, o Ceará está na disputa, e também os times que serão rebaixados. E nessa rodada o destaque é que o Santos pode garantir o retorno à Série A do futebol brasileiro, e o Guarani, rapaz, o Brooklyn Campineiro, pode ser rebaixado para a 3ª divisão. Então, muitos jogos que vai acontecer na Série B, rodada completa. O Ceará fecha a rodada da Série B. E vamos falar também de Série A. A Série A começa hoje, tá certo? Começa hoje. Mais uma rodada. A rodada de número 32 finalizou na quarta-feira, com o jogo do Flamengo e do Atlético. Os 2 finalistas da Copa do Brasil só jogaram nessa quarta. O Flamengo ganhou, o Atlético perdeu. E está começando mais uma rodada hoje. Essa rodada que só será finalizada na próxima quarta-feira. Então, nosso programa, como eu falei, acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E já no início do programa, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para essa volta de Copa do Brasil, que teremos Atlético Mineiro e Flamengo. Certamente, um jogaço, o Flamengo saiu com a vantagem, só que o Atlético conseguiu salvar. Conseguiu transformar uma vantagem que era alta numa vantagem que é reversível, mas ainda é muito difícil para a equipe do Atlético Mineiro, mas vai cheio de confiança para a Arena MRV. Eu acredito que o Flamengo vai tentar jogar na retranca e aproveitar os contra-ataques para matar de vez o confronto. A gente espera uma grande final e, se Deus quiser, o Flamengo saindo como campeão dessa decisão. Ô Rosinho, mandar uma boa noite pro Osani, um abraço para ele, para a família. Mandar um abraço também pro Donaldo, rapaz, Donaldo Araújo, também curtindo o bate-bola. Como eu falei, a gente está fazendo hoje o bate-bola. É meio que experimental, fazendo aqui no Instagram. Então a gente abraça os nossos amigos do Instagram, né? A gente que fazia no YouTube e no Facebook. Deu um probleminha lá, então a gente está fazendo hoje no Instagram. Não sei se vai permanecer, mas pelo menos hoje a gente está fazendo no Instagram. Tá certo, Ozinho? Nosso programa, Juan, ele tem muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai direto ao assunto, aqui a gente não enche linguiça. Vamos participar. Aliás, vamos iniciar, Juan. Vamos iniciar trazendo as informações. Lógico, vamos falar primeiro, Juan, do primeiro campeonato aqui na Areninha do Barro Preto. Começou o mata-mata, Juan, dessa competição na última quarta-feira. Um jogo que já tinha se repetido na fase de grupos. Aliás, já tinha acontecido na fase de grupo e ele se repetiu nesse mata-mata. E o Juan vai trazer o resultado, quem classificou, quem está garantido para a próxima fase, Juan. Frescurinha que se classificou diante do Clube do Vaqueiro, teve a sua revanche, né? Havia perdido na fase de grupos e acabou passando no jogo normal, foi 1-1, e o Frescurinha passou nos pênaltis. Ainda teremos 4 jogos das quartas de finais, e esse jogo é um candidato, ele traz um candidato provavelmente para as quartas de final, como se diz, as quartas de final, já que os 3 melhores placares avançam direto e os 2 piores vão
para uma disputa vai ver quem é o quarto semifinalista. Exatamente, João, são 5 confrontos, como a gente já teve um, e então a chance de o time do Frescurinha jogar a quarta fase, porque os 3 melhores classificados, eles passam direto para as semifinais. Então, aquele time que, os 2 que não obtiverem, se classificarem, mas não obtiverem bons resultados, eles vão para a terceira fase, uma espécie de um jogo, para aí sair o outro semifinalista, tá certo? Então, essa competição, a gente tem, Juan, já teve esse jogo, né? E o Juan, você falou, né, Juan, os próximos confrontos, Juan? Vamos falar agora dos próximos Porque confrontos. deu uma parada e essa competição só vai retornar no dia 15. Dia 15 tem jogo, um jogo, e no dia 16 tem 2, Juan. E no dia 15 teremos o Teto Solar contra a galera do futebol de Miraíma, jogo que acontece às 8 horas da noite. E no dia 16 tem o Cruzeiro Barro Preto contra a equipe do São Mauriço às 19 horas. E o Split K contra o União Esporte Clube, jogo das 8 horas. Rosinho, com só isso... fica faltando o jogo do Acapulco com o Minas da Vila. Exatamente, Juan. Com isso, Juan, o que vai acontecer é que acredito que ainda nesse mês a gente tem esse jogo marcado. Aí vai ficar 5 confrontos, aliás, 5 times classificados. Aí é aquilo que a gente falou. Os 3 melhores passam direto para as semifinais e a gente tem um confronto para ir para uma espécie de terceira fase para a gente conhecer o quarto semifinalista, tá certo, Ronzinho? Então, essa competição que tem os artilheiros, né? A gente tem o Vitor Igor, do São Vicente, ele tem 10 gols, é o principal artilheiro, seguido do Filho, o Hélio Filho, também de São Maurício, com 9 gols. A maioria contra o Barra do Engano. Exatamente, e o Guilherme, do Teto Solar, com 7 gols. Esses são os principais artilheiros dessa competição que está acontecendo aqui no Barro Preto. Tem bons jogos, a organização é do Dedé e do compadre Elvis. A gente faz aqui a divulgação no bate-bola, tá certo, Ronzinho? Então, ainda falando de futebol amador, um abraço para o Joelzinho, organizador de mais uma competição, Copas da Regina, 4ª edição, e a gente tem jogos valendo pela semifinal. Já tem 2 times classificados para a semifinal na categoria aspirante e 2 também na categoria principal. O Juan vai atualizar os jogos desse final de semana. A gente teremos o Baixada contra o Palmeiras do Riacho das Flores, ambos classificados com os quadros A e B, nesse sábado, dia 9, mais conhecido como amanhã. No domingo, depois de amanhã, também às 2 horas da tarde, a gente tem no principal o São Paulo do Parapuí contra o Flamengo do Beira-Rio, e no aspirantes o mesmo São Paulo do Parapuí, só que dessa vez contra o Juventus da Mutum, que se deu melhor contra o time do Flamengo. Juanzinho, pois é. Então, Juan, a gente, ainda falando de futebol amador, a gente vai falar agora do Farizão Feminino, Juan. O Farizão Feminino, ele teve uma primeira fase, Juan, com 16 times. E a gente teve, só aumenta a telinha aqui, porque para ficar melhor a visualização, a gente teve, Juan, o Mancha Verde perdendo para o Real União 10-0. O Juan vai atualizar o jogo da primeira fase para ficar melhor o entendimento, lembrando que já chegamos na fase semifinais. Como já foi dito, Mancha Verde perdeu para o Real União de 10-0, o Barro Preto perdeu de 5-0 para Lagoanas, o Verdinhas fez 6-2 no Cruzeirinhas, o Vitória 7-1 no Estrela do Arco, pois é, todo dia um 7-1 diferente. Flamenguinha perdeu 2-1 para o Palmeiras do Bom Jardim, o Real Madrid do Pedregal fez 3-1 no Vila Brasil, as Palmeirinhas perderam de 2-1 para a Juventus, de 5-3 para a Juventus, e o Pumas perdeu de 2-1 para a equipe do PSV da Lagoa de Serrote. E a gente teve também exatamente, com isso eram 16 times, ficaram só 8, e a gente já teve os confrontos das quartas de final. Quem passou? Reunião perdeu de 3-0 para as Lagoanas, Verdinhas perdeu de 7-0 para o Vitória, Palmeiras do Bom Jardim perdeu de 7-0, quer dizer, o Palmeiras do Bom Jardim fez 7-0 no Real Madrid do Pedregal, e o Juventus 2-1 no PSV. Rosinho, tá aí. Lembrando que a gente tem semifinais, Juan. Semifinais que acontece, Juan. Acontece no sábado, né? Amanhã. Dia 9. Os 2 jogos, um às 6 horas e o outro às 7 horas. O primeiro é o Vitória
contra a equipe do Lagoanas e Palmeirinhas contra o Juventus. E essa competição, Juan, essa competição que, como eu falei, né, 16 times, então primeira fase já passou, segunda fase, e agora, nesse final de semana, a gente vai conhecer os 2 finalistas dessa competição, a gente que teve também o Farizão na categoria masculina, né, Juan, que foi até vencido pela equipe do Arsenal. O Juanzinho, a Série B do futebol brasileiro, a rodada número 35, ela teve o fechamento no meio de semana e o Juan vai atualizar os resultados. Mirassol fez 4-1 no Coritiba, o Brusco perdeu de 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Amazonas 1-0 no América Mineiro, que tirou a chance do América Mineiro de subir definitivamente, se é que ainda tinha alguma chance. O Ituano perdeu 2-1 para o CRB, a Ponte Preta perdeu 2-1 para o Paysandu, e essa rodada acabou sendo muito boa para os dois, o CRB e o Paysandu, que se distanciaram da zona, e muito ruim para o Ituano e para a Ponte Preta, que se aproximaram. E o Operário 2-1 no Sport. Essa, com certeza, o torcedor do Ceará vibrou. Juanzinho, exatamente. Então, com o fechamento da rodada 35, ficou o Santos na liderança, Juan. O Santos que poderia ter subido na rodada passada, caso o Ceará não tivesse ganho, mas o Ceará ganhou. Então, o Santos é o líder com 65 pontos. Pode subir nessa rodada, caso vença o seu jogo. O Novo Horizontino é o segundo com 63. Ele, para subir, Juan, precisa ganhar o seu jogo e um tropeço no Ceará. O Mirassol tem 62, é o terceiro. Ele, matematicamente, ele não pode conseguir a classificação nessa rodada. Mesmo ele ganhando e o Ceará perdendo, ele não pode subir nessa rodada, porque ficaria 5 pontos. E a diferença... Aliás, Juan, exatamente, o Mirassol precisa vencer o seu jogo e o Ceará não ganhar. Então, se isso acontecer, o Mirassol estaria já na Série A. Agora o Sport só 2 pontos. É o terceiro colocado, o quarto colocado com 59 e o Ceará é o quinto também com 59. O Goiás, Juan, tem chance, tem 54. Se ganhar os 3, iria a 63. Então, ia torcer ali para os times que estão à frente, principalmente o Ceará e o Sport, não ganharem seus jogos. O Operário também tem chances remotas, chegaria a 62 se ganhasse todos os jogos. O Vila Nova, Juan, o Vila Nova tem 52. Então, se ganhar os 3, só chega a 61. É realmente muito difícil a situação do Vila Nova. Acredito que o Vila Nova não consiga, né, Juan? Não consiga, porque caso algum dos times ali, tanto o Ceará como a equipe do Sport, se ganhar um jogo, já tira as chances do Vila Nova. Então, o América é o 9º, o Coxa é o 10º e a equipe do Amazonas, boa campanha do Amazonas, 11º ano. Primeiro ano na Série B e não sofreu a equipe lá de Manaus. O Avaí já eliminado, não tem chance, é o 12º, o Paysandu o 13º, o Botafogo 14º, 15º a Chapecoense, 16º o CRB. Dentro da zona da degola, uma Ponte Preta é o 17º, o Ituano 18º e o Brusque 19º. Esses times ainda tem chances. A Ponte e o Ituano ainda tem chances de sair. A Ponte mais do que o Ituano, claro. Agora o Brusque está numa situação muito difícil e o Guarani, nessa rodada, se perder o seu jogo, estará na Série C do próximo ano. E vale ressaltar que essa Série B é um verdadeiro campeonato paulista com 3 times na zona de classificação e 3 na de rebaixamento. Aí com isso, Juanzinho, a gente tem a rodada de número 36, a antepenúltima, ela acontece começando dia 9, mais conhecido como amanhã, e ela será finalizada, Juan, no dia 12, terça-feira, com o jogo do Ceará Sporting Clube, tá certo? Então o Juanzinho vai atualizar a rodada completa, lembrando que o Ceará, Juan, fecha a rodada na rodada 36 e também na 37. O Ceará, o último jogo da próxima rodada, também é o Ceará com a América. Então o Juan vai atualizar primeiro os jogos da rodada 36, que começa amanhã. Antes, vamos mandar um abraço para a Sheila. Um abraço para ela, boa noite para toda a família da Sheila também curtindo o bate-bola. Hoje a gente está fazendo no Instagram. A gente costuma fazer no YouTube e também no Facebook, mas deu probleminha lá. Então a gente veio aqui pro Instagram, Juan. Novo Horizontino que joga contra o Operário, com chance de subir. O Avaí contra o Mirassol. O Mirassol também pode subir nessa rodada. CRB com o Goiás, o Sport com a Chapecoense. O Vila Nova com a Ponte Preta, o Coritiba com o Santos, também pode se garantir nessa rodada, só precisa ganhar o seu jogo. O Paysandu joga com o Brusque, o América Mineiro com o Ituano, o Guarani com o Amazonas e o Botafogo com o Ceará. Engraçado que o Ceará
fecha as duas próximas rodadas e a 38ª rodada é todos os jogos simultâneos. Exatamente, e tem que ser, né? Tem que ser, a não ser, Juan, quando passar essa rodada 37, aqueles jogos que não vale absolutamente nada, eles remanejam para um dia diferente. Mas quem está brigando por alguma coisa, tanto pelo acesso como no rebaixamento, os jogos acontecem no mesmo horário. Então, Juan, o Ceará Esporte Clube, eu fiz até um vídeo mostrando, o Ceará tem 3 jogos, e todo mundo faltam 3 jogos. E se repetir os resultados do primeiro turno, Juan, para a equipe do Ceará e para a equipe do Esporte, o Ceará sobe com a mesma pontuação do Esporte. Então, na rodada 17, Juan, que a rodada 17 é a mesma rodada 36, o Ceará pegou a equipe do Botafogo e goleou na Arena Castelão, e a equipe do Esporte empatou fora de casa com a Chapecoense. Então, se isso se repetir agora, o Esporte tem 59 e iria a 60, o Ceará com 57 também iria a 60. Então, pelo saldo de gol, pelo número de vitórias, o Ceará entraria no G4 nessa rodada, faltam 2 rodadas. Na rodada 18, que a rodada 18 é a mesma, a rodada 37, só que inverte os mandos, lógico, o Ceará empatou fora de casa com o América e o Esporte, Juan, ganhou da Ponte Preta. Então, o Esporte reassumiria o G4 na rodada 37, porque iria a 63, e o Ceará com o empate iria a 61. E na última rodada, se repetir, a rodada 19 é a 38, invertendo os mandos, o Esporte empatou com o Santos. Então o Esporte empataria com o Santos, iria a 64, e o Ceará ganhou do Guarani, então ganharia do Guarani, e o Ceará iria a 64. Pelo número de vitórias, o Ceará estaria na Série A do futebol brasileiro. Lógico, é evidente que essa projeção, isso que eu falei agora, é muito benéfico para o torcedor do Ceará, né? O torcedor do Esporte não quer nem saber disso, né? Mas o fato é apenas uma curiosidade boa para o Ceará Esporte Clube. Acho que se alguém pedisse onde é que eu assino, todo torcedor do Ceará assinaria, porque o torcedor do Ceará quer voltar para a Série A. O Ceará que prometeu, Juan, 5 milhões de reais para os seus jogadores, para a sua comissão técnica, caso o Ceará venha ascender a Série A do futebol brasileiro, e é isso que a gente quer, é isso que a gente torce. Tá certo, Rosinho? Então, a rodada, agora falando de Série A, Juan, a Série A que teve o fechamento da rodada 31 no meio de semana, Juan. Na segunda-feira a gente teve o clássico, né? Onde a equipe do Palmeiras perdeu para o Corinthians e quebrou um jejum de 1000 dias. Exatamente, mais de 1000 dias que o Corinthians não ganhava do Palmeiras, acabou ganhando. E o Flamengo poupou jogadores, mas acabou passando, Juan, ganhando do Cruzeiro. Juan vai atualizar os jogos que finalizaram a rodada número 31. Botafogo, jogando o novo futebol arte do Brasil, venceu o Vasco por 3-0. Tem clássico, chama o Fogão. O Bahia perdeu de 3-0 para o São Paulo, Internacional 2-0. O Criciúma, Internacional que está colado no Flamengo. O Atlético Goianiense 1-0 no Atlético Mineiro, vai com moral baixo. Se não fosse a sua torcida, o Atlético estava acabado, a dizer, porque perder por Lanterna não é fácil. O Cruzeiro perdeu de 1-0 para o Flamengo. Ronzinho. Então, o Ronzinho, mandou um abraço aí para a Tcherilane. A Tcherilane está também curtindo o bate-bola hoje. A gente está fazendo o Insta. Ela que está concentrada, Juan. Já tem Palmeiras. Ela, torcedor do Palmeiras, está concentrada. Já a gente vai atualizar a rodada, Juan. Mas depois do fechamento da rodada 32, o Botafogo é o líder. Abriu 6 pontos para o Palmeiras. O terceiro é o Fortaleza. O quarto é o Flamengo. O quinto é o Internacional. O sexto é o São Paulo. O sétimo é o Bahia. O oitavo o Cruzeiro. O Vasco na 9ª colocação. O Atlético Mineiro na 10ª, o Grêmio 11º, o Corinthians deu uma respirada, 13º, o Fluminense 14º, o 15º é o Criciúma, 16º o Bragantino, e me parece que não tem volta. O Atlético Paranaense retornou a zona do descenso, é o 17º, o Juventude 18º, o 19º é o Cuiabá, e já na 2ª divisão, a equipe do Atlético Goianiense. A rodada número 32 já tem bola rolando, Juan, já tem bola rolando. O Internacional com a equipe do Fluminense. O Juan vai atualizar os jogos dessa rodada que inicia hoje, dia 8, será finalizada dia 13 com o jogo do Flamengo. O Flamengo recebe o Galo Mineiro, Juan. Antes de tudo aqui, um abraço e cuidado com o fogão, você pode se queimar. Internacional vai jogar contra a equipe do Fluminense, o Palmeiras contra o Grêmio, o Vitória com o Corinthians, o Botafogo com o Cuiabá, o Cruzeiro com o Criciúma, o Fortaleza com o Vasco, Atlético Goianiense
com o Bragantino, o Juventude com o Bahia, São Paulo com o Atlético Paranaense, que pode afundar ainda mais o Atlético na zona. E o Flamengo com a equipe do Atlético Mineiro. Ô, Rosinho, mandar um abraço pro Igor de Mel, rapaz. O Igor de Mel tá na capital cearense. Ele também curtindo o bate-bola. Um abraço pro Igor de Mel, tá certo? Igor de Mel, aí, tá na capital cearense. Grande Igor de Mel. Ô, Rosinho, então, essa rodada da Série A, ela é importantíssima, né? Importantíssima essa rodada. E, como eu falei, já tem o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras que tem que ganhar para manter viva a chance de tirar o título do Botafogo. Lembrando que na rodada 36, tem Palmeiras e a equipe do Botafogo lá no Allianz Parque. Tá certo, Joãozinho? Então, lembrando que a gente teve também, Juan, a Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil Sub-20. E, Juan, para surpresa do torcedor do Ceará, o Ceará Sporting Clube, Juan, o Ceará Sporting Clube está na semifinal. A gente tinha tido jogos de ida. O Goiás tinha perdido em casa para o Bahia 3-2, o Ceará tinha empatado fora de casa 0-0 com o Macapá, surpresa também o Macapá, outra surpresa a Tunaluz, empatado em 1-1 com o São Paulo, e o Palmeiras tinha ganho de 2-0 do Cruzeiro. A gente teve o jogo de volta, o Juan vai repetir, aliás, vai falar os resultados e também quem se classificou. Antes, o Igor de Mel está lembrando aqui que amanhã vai ter Fortaleza, amanhã tem Fortaleza, Fortaleza, dizendo aí, o leão dele vai jogar contra a equipe do Vasco, Juan. Então o Igor de Mel aí está torcendo pelo Fortaleza. A Paiazinha está dizendo aqui que vai ganhar, se Deus quiser, hoje, da equipe do Grêmio. Jogão de bola, tá certo, Joãozinho? Isso, o Ceará vai subir, com certeza. O Ceará vai subir. É o torcedor do Ceará confiante na subida do Alvinegro famoso de Porongá do Sul. Exatamente, o Bahia, que fez 3-2 no Goiás mesmo, repetiu o placar e passou para as semifinais. O Ceará 5-1 no Macapá, passou o Ceará. O São Paulo 2-0 na Tunaluz. O Cruzeiro foi guerreiro, ganhou do Palmeiras 2-0, só que acabou perdendo nas finalidades. O Palmeiras que machucou o Cruzeiro esse ano, ganhou a final do Brasileirão e ganhou na Copa do Brasil. E agora que a competição começa de verdade, porque se o Ceará estava pegando time fraco, agora pegou o campeão brasileiro. Eu gostaria de apostar aqui no final do destino, mas eu sei que é muito difícil, está mais real uma final paulista. Pois é, Juanzinho, então aí eu estava torcendo, né, que desse Ceará e Bahia nessas semifinais, mas o Juan vai falar quem pegou quem, Juan. Eu acho que já tá bom demais para o Ceará Sporting Clube. Acho que é até utopia a gente pensar o Ceará disputar uma final de Campeonato Brasileiro Sub-20, Juan, e tendo como adversário o Palmeiras, né, que é uma das melhores bases do futebol brasileiro, o Palmeiras. Né? Então o Ceará pegou o Palmeiras, esses jogos acontecem dia 19, não é isso, Juan? O Bahia, que joga contra o São Paulo, e o Ceará contra o Palmeiras. Esses primeiros jogos, vantagem para os times nordestinos, se é que dá para dizer vantagem, os dois vão decidir em casa, se não abrirem muita vantagem os times na ida, né? E quando eu ouço Ceará e Palmeiras, eu só me lembro daquele 2022 mágico, em que o Vozão venceu no Allianz Parque. Exatamente, Juan. Então o Ceará joga o primeiro jogo no campo do Palmeiras, a mesma coisa do Bahia, os dois nordestinos decidem em casa, mas é a tal coisa, né? O jogo de ida você não pode perder de muito, porque senão fica muito difícil de reverter. Rosinho, o futebol brasileiro, sub-20, a gente teve a última rodada, Juan. São 2 grupos, cada grupo com 8 times, e a gente teve a última rodada, Juan. O Cuiabá que fez 3-1 no Juventude, o Goiás perdeu de 5-2 para o Mirassol, o Red Bull Bragantino 2-1 no Criciúma, o Santos 2-1 no Vila Nova, o Botafogo 2-1 no Fortaleza, o Vitória perdeu de 2-0 para o CRB, o Atlético Mineiro 0-0 com o Fluminense e o Vasco 4-0 no Sport. Eu vou mandar um abraço pro Anderson, rapaz, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, né? O bate-bola a gente faz no Facebook, no YouTube, mas hoje deu um probleminha lá, a gente veio aqui pro Instagram, Juan. Então, Juan, a classificação, quem classificou, lembrando que eram 2 grupos de 8, classifica os 4 primeiros. Quem classificou no grupo A e no grupo B, Juan? Classificou o Botafogo, o CRB, o Vasco e o Fluminense. No grupo B, o Red Bull Bragantino, o Santos, o Cuiabá e a equipe do Mirassol. Os confrontos que tivemos nas quartas de final já estão decididos. É o Santos contra o Vasco, o CRB contra o Cuiabá, que é o atual campeão,
o Botafogo contra o Mirassol e o Red Bull Bragantino contra a equipe do Fluminense. É o Anderson, eu acho que o Anderson é o rapaz do Graça, né? Que eu falei com ele na semana, só me confirme pelo perfil, acho que a foto dele, um abraço para ele, vai dar certo. Qualquer hora dessa, dá certo, eu entro em contato com você. Ô, Juanzinho, você falou quem pegou quem, Juan? Exatamente. A gente teve o Santos pegando o Vasco, o CRB com o Cuiabá, o Botafogo com o Mirassol e o Bragantino com o Fluminense. É exatamente, o primeiro do grupo A pega o quarto do grupo B, né? Então, a gente faz essa distribuição, aí são as quartas de finais. Jogo único, né, Juan? Jogo único. E, Juan, o assunto da semana é justamente, Juan, a final da Copa do Brasil, Copa Milionária do Brasil, Arena MRV, o Flamengo fez 3-1 no Maracanã, fez 3-0, tomou um gol, se tivesse 3-0, realmente estava muito difícil para o Galo fez um gol, então a decisão está aberta, né? Está em aberto, vamos ver o que acontece, mas vantagem para o Flamengo tem vantagem de um gol, né? Se vencer, se perder por um gol de diferença, ainda é campeão. Se perder por 2 gols de diferença, aí vamos para as penalidades. O torcedor do Flamengo, quer nem ouvir falar nisso, quer ganhar o jogo e colocar mais uma Copa do Brasil, mais uma faixa no peito. Ficando atrás somente do Grêmio e do Cruzeiro, acredito. Juanzinho, Então, Juan, ainda no futebol brasileiro, a gente teve a Fares Lopes, Juan. Não teve jogo na semana, já teve a primeira rodada, no último final de semana. Então, tem jogos que acontecem nesse final de semana, jogos atrasados, Juan. O Ceará, que joga contra o Atlético Cearense, e o Fortaleza, com o Floresta, o Calcaia, com o Ferroviário e o Tirol, com a equipe do Floresta. Rosinho, tá aí. Na Argentina, Juan, rodada número 21 finalizada, e a equipe do Velho Sarsfield continua líder, Juan. Continua líder. A gente teve nesse meio de semana rodada completa, e rodada boa, Juan, pros grandes, né? River Plate ganhou, Boca goleou, o Racing, né, também ganhou, está na final da Sul-Americana. Então o Juan vai atualizar os jogos de mais uma rodada da Liga Profissional da Argentina. O Vélez, que está na liderança, ganhou de 1-0 do Tigre, o Platense 0-0 com o Riestra, Defensor Justiça 2-1 na Argentina Júnior, o Tajeres de Córdoba perdeu de 2-1 para o Lanús, o Instituto perdeu de 3-2 para o River Plate, Boca Juniors 4-1 no Godoy Cruz, o Banfield 1-1 com o Belgrano, o Barca Central pegou 2-0 do Racing Clube e o News Old Boys pegou 4-2 da equipe do Huracan, que segue incessante nessa busca pela liderança. O Independente 3-0 o União Santa Fé, o Rinazzo La Plata 0-0 com o Central Córdoba, o São Lourenço 1-1 com o Estudiantes, o Rivadavia 1-1 com o Rosário Central, o Atlético Tucumã 1-0 no Sarmento União. O campeonato argentino, que é muito equilibrado, é difícil você ver uma goleada aqui. Juanzinho, tá aí, Juan. Agora o futebol europeu, Juan, o Sport é líder lá em Portugal. A gente teve apenas um jogo fechando a rodada. A equipe do Nacional foi 2-0 no Santa Cruz. A Bundesliga do Santa Clara, né? Santa Clara. A gente teve também, Juan. Falando no Santa Cruz, ele está de volta ao Campeonato Brasileiro de 2025. Sim, Juan. O Juanzinho, na Eredivisie, a gente tem rodada completa nesse final de semana. A mesma coisa da Bundesliga. Bundesliga teve um jogo show à tarde, 0-0, rapaz. O Union Berlim contra o Freiburgo. Então amanhã os principais jogos. Na Ligue 1, a gente também tem jogos valendo por mais uma rodada, a rodada número 11. La Liga, Juan, o Barcelona é o líder. Nesse momento, Juan, 9 pontos na frente do segundo colocado Real Madrid. Teve um jogo fechando a rodada, o Celta de Vigo fez 1-0 no Getafe. Então, tem rodada completa. O Real Madrid joga amanhã. O Real Madrid tem um jogo a menos por conta das enchentes que aconteceram, muita chuva lá em Madrid. Então, teve um jogo adiado da última rodada, mas joga amanhã 10 horas. Na Série A, o Napoli, Juan, é líder, com 25 pontos, mas viu ainda de Milão se aproximar com a derrota do final de semana para a equipe da Atalanta. A Atalanta também agora está a 3 pontos do líder Napoli. E a gente teve jogos valendo pela rodada número 12, Juan. Aliás, o fechamento da rodada 11 e também jogos valendo pela rodada número 12. A Lazio fez 2-1 no Cagliari, o Empoli 1-0 no Como e o Parma perdeu de 1-0 para o Reno. E teve um jogo da rodada 12 que foi o Reno empatando em 1-1 com o Como. O Como que paga milhões em jogadores aposentados para perder para o Empoli e empatar com o Reno. Juanzinho, na Premier League o líder é o Liverpool. Tem rodada completa nesse final de semana. O City, Juan, o City vem com 3 derrotas seguidas. O que está acontecendo com o City? Foi goleado na Champions League. Já a gente vai falar de Champions League. E a gente teve o Fulham vencendo 2-1 o Brest para o fechamento da 10ª rodada. Então amanhã começa
mais uma rodada da Premier League. A Champions League, Juan, a gente teve jogos valendo pela rodada. Mais uma rodada da Champions League, rodada número 4. Lembrando que agora, Juan, é fase de liga. São 8 jogos. O Juan vai atualizar os resultados, algumas surpresas. O PSV que fez 4-0 no Girona. O Slovan Bratislava perdeu 2-1 para o Dinamo Zagreb. O Bolonha perdeu de 1-0 para o Mônaco. O Celtic 3-1 no Leipzig. O Dortmund 1-0 no Sturm Graz. O Lille 1-1 com a Juventus. O Liverpool 4-0 no Leverkusen. O Real Madrid perdeu 3-1 para o Milan. O que está acontecendo com o Real Madrid? O Sport 4-1 no Manchester City. Vitor Gyökeres. Juan, esse jogo foi a despedida do Ruben Amorim, tá certo? Ele se despediu, ele está indo para a equipe. Aliás, acho que treina ainda o Sport nessa rodada pelo campeonato português e depois da data FIFA vai se apresentar o Manchester United, rival do Manchester City. Então na quarta também a gente teve muitos jogos, mas as maiores surpresas ficaram justamente nos jogos da terça, Juan. Exatamente, o Clube Bruges que fez 1-0 no Aston Villa, o Shakhtar 2-1 no Young Boys, o Bayern 1-0 no Benfica, o Estrela Vermelha pegou 5-2 do Barcelona. Feyenoord perdeu de 3-1 para o Red Bull Salzburg. O Salzburg é o time mais bipolar que eu já vi nessa Champions. Aí tem 1-0 no Arsenal. PSG conseguiu perder 2-1 para o Atlético de Madrid em casa. Sparta Praga. No último lance, esse gol do Atlético de Madrid. O Sparta Praga perdeu 2-1 para o Brest. O Brest, que é o quarto colocado. Olha esse G4. E o Stuttgart perdeu 1-0 para a equipe da Atalanta. Juanzinho, com isso, a classificação, o Liverpool é o líder depois de 4 rodadas, 100%. O Sport, que é o segundo, o Mônaco que é o terceiro, o Brest é o quarto, o Inter de Milão é o quinto, o Barcelona é o sexto, o Dortmund é o quinto e o Aston Villa é o oitavo. Esses 8 times estão classificando para as oitavas de finais. Então, campeão alternativo é difícil, mas com certeza confrontos alternativos iremos ter nessa nova Champions League que classificam 24. Exatamente. Então, Juan, tem do nono ao 22º estão classificando. Quem estaria se classificando, Juan? Estaria se classificando a Atalanta, o Manchester City, a Juventus, o Arsenal, o Leverkusen, o Lille, o Celtic, o Dinamo Zagreb, o Bayern, o Real Madrid, o Benfica, o Milan, o Feyenoord, o Clube Bruges, o Atlético de Madrid e o PSV. O PSG estaria ficando de fora. Pois é, eu coloquei justamente para essa observação. Só são 4 rodadas, mas é a metade. O PSG está ficando fora, Juan. São 36 times, classificam 24 e o PSG ficaria fora. É um bolo. Então, na Champions League só tem um time 100%, é o Liverpool. Na Liga Europa, a gente teve também jogos na quinta-feira, Juan. Rodada completa, rodada número 4 também. Tivemos a Lazio fazendo 2-1 no Porto no apagar das luzes. Só o que teve aqui foi gol no apagar das luzes. O Manchester United 2-0 no PAOK, com o Casemiro jogando bola, de onde é que o Casemiro recuperou seu futebol. O Dinamo Zagreb pegou 4-0 do Ferencváros. O Ajax 5-0 no Maccabi Tel Aviv. Vale lembrar que esses gols do Ferencváros, tudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi 0-0. O AZ 3-1 no Fenerbahçe. O Pilsen 2-1 na Real Sociedad. O Hoffenheim 2-2 com o Lyon. Com o gol do Lyon nos acréscimos. O Hoffenheim empatando nos acréscimos também. O RFS 1-1 com o Anderlecht. Mais um gol dos acréscimos pelo time da Letônia. O Olympiacos 1-1 com o Rangers. E o União Saint-Gilloise 1-1 com a Roma. Continuando, o Frankfurt 1-0 no Sparta Praga, o Galatasaray 3-2 no Tottenham, tirou o 100% do Tottenham, se não me engano, o Wolfsburg 1-1 com o Braga que não vai bem nessa Europa League, o Ludogorets perdeu 2-1 para o Atlético Bilbao, o FCSB, o Steaua Bucareste 2-0 no Midtjylland, o Bodo Glimt pegou 2-1 do Karabakh, o Nice 2-2 com o Twente e o Besiktas 2-1 no Malmö. Juan, com isso, o G8 é a mesma coisa. Na Liga Europa classificam 8 para as oitavas de finais e do nono ao 24º vão para uma espécie de 16 avos de final. Quem está classificando, lembrando, Juan, que a gente só tem um time também 100%, que é a Lazio. Quem está classificando, Juan? O Lazio, que está em primeiro, o Ajax em segundo, o Galatasaray em terceiro, o Frankfurt em quarto, o Anderlecht em quinto, o Bilbao em sexto, Tottenham em sétimo e o Steaua Bucareste em oitavo. Juanzinho, e a gente, para finalizar, já chegando no final do bate-bola, a gente tem
a Conference League teve um 8-0, Juan. Teve um 8-0 e ainda perdi dinheiro nessa aposta, tá certo? Aí o Juan vai atualizar os jogos de mais rodada número 3, Juan. Exatamente, o Chelsea que ferrou 8-0 no pobre Noah da Armênia, o Chelsea que não é igual ao seu rival que perde para o Mura. Mura, se não me engano, da Eslováquia ou Estônia. Copenhague 2-2 com o Basak Serri, o Apoel 2-1 na Fiorentina, o Betis 2-1 no Celje, o Lask 0-0 com o Cercle Bruges, o Djurgården 2-1 no Panathinaikos, o Jagiellonia 3-0 no Molde, o Reds perdeu 2-0 para o Hoffenheim e o Vitória de Guimarães 2-1 no Boleslav. O Larne perdeu 2-1 para o St. Gallen, o Ghent 1-0 no Omônia, o Legia 4-0 no Dinamo Minsk, o Isk Helsinki perdeu 2-0 para o Lille Ljubljana, Papus 1-0 no Astana, o Petroclube pegou 3-0 do Rapid Viena, o Shamrock Rovers 2-1 no Denil Saints, o Topola 4-1 no Lugano e o Vikingur 2-0 no Banja Luka. Juan, lá só são 3 jogos, Juan, e a gente tem muitos times ainda, 3, tem mais de quantos, Juan, com 100% ainda, depois de 3 rodadas? 6, 100% e o Chelsea é líder com 16 gols feitos em 3 jogos. Exatamente, Juan, então a gente tem ainda 6 times 100%, o Juan vai, a Conference League é a mesma coisa da Liga Europa e da Champions League, são 36 times, 8 classificam direto para as oitavas, e do 9º ao 24º vão para uma espécie de 16 avos de final, Juan. O Chelsea que está se classificando, o Legia, o Jagiellonia, o Rapid, o Vitória de Guimarães, o Heidenheim, o Shamrock Rovers e a Fiorentina. O Chelsea que é mais favorito do que time profissional contra time de bairro nessa competição. É o franco favorito, o Chelsea franco favorito. E provavelmente vai tirar de letra se não vacilar, já que não vem time da Europa League. Rosinha, a gente vai finalizar hoje o bate-bola com o Industrial Sporting Clube. Lembrando, Juan, que não tem essa de time que está, por exemplo, na Champions League, ele cair na Liga Europa. E quem está na Liga Europa cair na Conference League, né? Isso não acontece. Então, os times que estão na Conference League, o principal time é o Chelsea, então seria surpresa para muita gente caso o Chelsea não ganhasse esse título, tá certo? Então, pessoal, a gente vai finalizar o bate-bola de hoje, lembrando que a gente faz o bate-bola no Facebook e no YouTube, mas hoje deu um probleminha, a gente fez aqui no Instagram, a gente retorna na segunda-feira com mais um bate-bola, a gente vai ficar de olho, principalmente no principal jogo do final de semana, que é a finalíssima da Copa Milionária do Brasil, o Galo recebendo a equipe do Flamengo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo 3-1, tem boa vantagem, mas não pode estar certo se segurar nessa vantagem. Tem que jogar o jogo e depois, se Deus quiser, comemorar mais um título da Copa Milionária do Brasil. Então a gente agradece, tá certo? E deixa um abraço aqui para os nossos amigos do Instagram e quem sabe outros dias também a gente possa fazer o programa por aqui. Então ficou indo o Industrial Sporting Clube até segunda-feira com mais um bate-bola. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade.
é um grande público aqui estimular.